Olá, bem-vindo a mais um episódio do Ancast, o podcast da Academia Maranhense de Ciências da Administração. Eu sou Neemias Bandeira e tenho o prazer de receber hoje Menildes de Lima Reis Araújo, ludovicense, filha de Armindo Nascimento Reis e Benta Lima Reis, mãe de 3 filhos maravilhosos, Adriana, Rogério e Daniela, uma das precursoras da administração no estado do Maranhão, que hoje se encontra no auge dos seus 86 anos de vida e que nos dá um enorme prazer de participar conosco aqui do nosso podcast. Comigo estão o professor Jailson Mendonça e o professor Ilmar Polari, para que a gente converse um pouquinho hoje sobre a história e sobre como que a administração foi lançando as suas raízes na administração até chegar nesse momento onde ela está absolutamente consolidada. Olá, dona Menildes, prazer recebê-la no nosso podcast. Pode falar. Eu agradeço o convite que me foi formalizado e de estar no meio aqui de acadêmicos, professores de administração e uma função de magistério que eu também honro, que eu exerci durante 7 anos essa profissão de magistério primário. Me formei em curso de professora normalista, tive o grande prazer de receber um troféu no Teatro Arthur Azevedo de aluna modelo. E por essa razão eu não fui para o interior, porque naquela época as professoras iam para o interior do Maranhão. E eu fiquei na capital e ensinei nos grupos escolares Gentil Braga do estado e município Jansen Miller e Alberto Pinheiro. Deixei saudade, mas também senti saudade, porque em 1963 eu fiz um concurso do DASF para a Previdência Social. Fiz em vários cargos, entre escriturário e oficial de administração, que era um nível médio maior. E por sucesso ou bem-aventurança divina, eu passei em 4º lugar, apesar de não ter feito curso de direito, porque no programa tinha princípios de direito. Mas eu superei isso. Nessa época que não tinha material de estudo, não tinha apostila, que hoje tem, né, para o programa, mas eu recorri a alguém que me ajudou. Primeiro eu tive uma decepção, que um disse: Rio, você não vai compreender princípios de direito sem ter feito curso de direito. Mas minha colega, companheira do Gentil Braga, me achou triste nesse dia. Disse: o que foi, Menildes? Aí eu expliquei: não, me dá aqui o programa. Vou levar para o meu marido, Jomar Braga, que era advogado. Aí 3 dias depois trouxe escrito à mão assim os princípios de direito. E eu tive. Então, passando essa fase, em 1965, quando foi regulamentada a profissão de administrador, eu já não estava mais no magistério, porque eu fiz esse concurso, fui aprovada e já exercia tarefas típicas de administrador, porque eu era a oficial de administração. E dona Menildes, primeiramente, agradecer a senhora estar aqui conosco, né, uma satisfação muito grande. O DASP, né, que é o Departamento Administrativo, né, do Serviço Público, veio ser muito concorrido nessa época, o concurso, né? Muito concorrido. E o concurso foi para nível médio ou superior? Foi para nível médio. Nível médio. Interessante a senhora falar isso conosco. Então a senhora começou a exercer atividade de administração dentro do serviço público como nível médio. E paralelamente a isso foi ingressar no nível superior. Foi. E à medida que eu ia apresentando o meu esforço, a minha força de vontade e o capricho na execução do que eu exercia, eu fui reconhecida e me designavam para cargos, funções gratificadas, cargo em comissão, atinente ao técnico de administração nível superior.
mas com uma ressalva. Designar Menilde de Lima Reis no cargo tal, por insuficiência de ocupantes, de técnicos de administração. Apesar de ter alguns que chegaram nesse momento, mas não tinham o know-how que eu tinha. Olha só. Desde 63, eu na Previdência Social, no IAPFESP, aí houve a unificação, ficou INPS, e depois houve a desvinculação, ficou INAMPS, INSS, IAPAS e LBA. E a senhora dizia antes da gente começar a gravação aqui, em off, que esse termo que constava lá na portaria, ele trazia inquietações, né? Trazia, realmente. Eu dizia, oh meu Deus, tem técnico de administração, mas o diretor sabe que elas não têm. Eu não englobava todos os requisitos do setor. Esse foi a minha motivação para fazer o curso de administração. Não poderia fazer porque só tinha turno diurno. E eu trabalhava em 2 turnos, diurno e vespertino. Quando houve noturno, que foi na Alemanha, prédio da Alemanha, eu fiz o vestibular em 74. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, já vou passar a palavra aqui ao professor Ilmar Polari para as suas considerações também. A gente está falando da década de 50, década de 60, aqui no Maranhão, aqui em São Luís. O quão era natural já as mulheres ocuparem cargos de trabalho, ou isso foi um certo pioneirismo? Traga para a gente um pouco desse contexto social também. Realmente foi um certo pioneirismo, porque as minhas colegas professoras, quando souberam que eu ia fazer concurso, davam um conselho: minha filha, não vá, lá você fica mal falada. Me lembro bem da dona Doquinha. Que bacana esse depoimento, que bacana. Mas eu superei tudo isso, porque eu queria uma ajuda financeira maior para o meu pai, que foi um homem honesto, responsável, ficou viúvo aos 32 anos, quando minha mãe morreu aos 30 anos, e eu com 7 anos, e a profissão dele era uma profissão de artífice em termos de alfaiataria, né? Então eu louvei a Deus essa bênção de ser bem recebida na Previdência Social. Dona Menilde, o Neemias falou mais de uma forma geral, e assim, de uma forma específica, no segmento administrativo, administração, quantas mulheres ali da senhora tinham ali atuando dentro dessa área? Tinha, né, nessa área já tinha muitas, assim, de nível médio, mas tinha, mas dava mais valor para o magistério. Era quase uma função social da mulher, né? A mulher que fosse estudar, ela praticamente estava limitada à questão do magistério, naquela época, como grande função social da mulher. E também meu pai gostou muito, ficou feliz quando eu me diplomei de professora normalista, ainda mais com aquele troféu. Isso também me estimulou muito, porque a gente começando bem, o caminho é melhor para percorrer, né? Sim, claro. Professor Ilmar Polari, bem-vindo. A gente tem o prazer aqui de receber a Menilde e está assim, curtindo esse momento e essa história. Um pouco das suas considerações, eu sei que também faz parte dessa história da administração. Olá, acadêmico Neemias, né, que é a pessoa que conduz aqui o podcast, o nosso Zoomcast da academia. Olá, Jailson, também acadêmico da nossa ANCA. Administradora Menilde, é uma satisfação muito grande termos aqui a sua presença nesse nosso podcast, que é o podcast da nossa Academia Maranhense de Ciência da Administração. Interessante quando a senhora falou a questão do seu concurso para o DASP, que a Lei 4769, de 1965, ela criou um artigo que beneficiava as pessoas que tinham exercício de atividade técnica de administração, sendo beneficiada pela lei para exercer a profissão de administrador. Então isso é um marco realmente relevante junto com a lei. Meus parabéns, e é uma grata satisfação, digamos assim, divina, abençoada, a senhora dá aqui para a nossa academia esse depoimento, essa sua experiência, com tanta lucidez, com toda essa graça aqui conosco.
Bacana. E me conta um pouquinho de como que foi o curso de administração. A senhora já vinha de toda uma estrutura pedagógica, já tinha, né, ganho seu troféu com sua competência, Já atuava passado na em um área. concurso público, ou seja, a senhora já vinha aí com uma série de êxitos e de repente encontra uma novidade, uma outra área do conhecimento completamente nova, né? Que era a administração. Como foi? Como foi com os professores? Havia outras mulheres na sua turma? Fala um pouquinho pra gente desse momento. Sim, nessa época muitas mulheres deram concurso do DASP. O DASP foi uma bênção nessa época. Bacana. Eu fui bem recebida, mas a minha lotação foi para a Junta de Recursos da Previdência Social, JRPS, porque eu tinha feito prova de princípio de direito e fui a primeira concursada de APFESP em oficial de administração, e eles achavam que eu ia trabalhar em julgamentos. Mas a junta era formada pelo empregador, empregado, aquilo tudo, né, do sindicato. Faltavam 6 meses para eleger essa junta. Eu fiquei triste, mas passou uma colega minha do ginásio, eu Nenildes, você está aí, vou falar com o delegado. Aí o delegado me colocou no ponto que eu queria, serviço de administração. E a Alice Teixeira Melo Veras, madrinha da minha filha, primeira filha, eu convidei porque eu achava ela maravilhosa, uma pessoa que não tinha assim, curso superior, mas era muito prática, aprendi muito com ela, apesar de ter exemplos do procurador José Ribamar Cunha Oliveira, José Ricardo Aroso Mendes, que também eram de APFESP, mas ela foi o ponto vital para mim, certo? Com isso, e eu sabendo que era noturno, eu passei a frequentar o curso de administração à noite, que era na Alemanha, né? Encontrei colegas bons, colegas fabulosos, como Isa Figueiredo, esposa do professor Figueiredo, Miguel Moana, Tereza Moana e outros, né? E essa turminha que a gente formou, a gente estudava sempre junto na casa de Isa Figueiredo. Olha só, Denise. Sempre tem aquele grupinho Sempre dentro da sala de aula, né? Ainda Isso bem. aí... E esse grupinho ficou isento de fazer o último período. Tanto que nós fizemos, não em 3 anos, em 2 anos e meio. Mas olha. Porque apresentamos o relatório das atividades que exercíamos. Já próprias de administração. Cara, que bacana. Olha só. E como que a sua carreira é marcada pela competência e pelo sucesso? Exatamente. É impressionante o quanto isso uma fica evidente, vanguardista, né? Poxa, Foi tão impressionante que legal. que quando houve uma reforma na estrutura orgânica do INAMP, já estava no INAMP, já tinha aquele plano de unificação. E houve a separação, divisão de legislação de pessoal, serviço de legislação de pessoal. E eu ainda não tinha terminado, porque em 74 eu iniciei e em 77 eu recebia o diploma, né? Colei grau. Aí causava assim admiração, porque uma formada em Direito não ocupou o cargo de diretora de legislação de pessoal e fui eu a escolhida, né? E ela ficou muito insatisfeita com o superintendente que me nomeou, mas ele disse, não, mas Nenildes tem um know-how há muitos anos, você e tal, de forma que foi outra superação. Mas ela foi à minha carteira e disse, Nenildes, eu sei que você não tem carro de direito, não é? A formação em direito, mas eu estou pronto para ajudar. Muito obrigada, mas nunca pedi para ela, porque eu tratei de estudar. Sempre levava serviço para casa, meus filhos, quando nasceram, já estavam maiores, né? Eles diziam, não em 74, diziam, mamãe, mas a senhora traz serviço para casa, a senhora é a última que sai.
Aí eu explicava, é porque eu tenho chefia. Fiquei em chefia assim muito tempo. Tanto que me aposentei com DAS. Sim. Queria aproveitar esse momento aqui, né, para mandar um recado para todos os estudantes de administração que vão assistir esse nosso podcast. Você que vai para a sala de aula e que não leva um caderno, muitas vezes nem uma caneta para poder assinar a lista de frequência, veja um exemplo da Dona Menildes, que ainda tem o material dela da época que ela estudava. Mostre para a gente aí, Dona Menildes. Olha só, mostre para a nossa câmera ali. A capa daqui da Federação. Isso. Olha lá, que olha bacana, só. hein? Ainda, né, Ainda, da graduação, da 40 anos, graduação, 40 anos de formado. E deixa, como professor, pode mostrar o diploma aí, ó. O diploma dela. Que alegria aí, ó. É isso. Lembrando que a Federação das Escolas Superiores do Maranhão, né, é a instituição que antecedeu, que hoje é a UEMA, A UEMA, isso. a nossa Universidade Estadual do Maranhão. E como professor, aqui somos 3 professores, eu gostaria de lhe perguntar, nessa época da sua presença na faculdade, tem algum professor que marcou? Porque eu sempre tenho um professor que eu me reporto como um exemplo, modelo. Me fala um pouquinho disso. Benedito Buzar, Ciência Política. Olha só. E a de Administração do Pessoal, Carmen Lúcia. Mas tinha também alguns, eu fiquei satisfeita com o corpo docente. Mas alguns não tinham aquela maneira de expressão clara, era assim muito empolado. E a gente, como aluno, quer uma coisa clara, uma explicação clara. Tinha esses também, mas até um já morreu, Deus. E a administradora Benilde, uma coisa bastante relevante que a senhora falou foi o quanto que a senhora ficou feliz quando foi para a área de administração. Ou seja, isso é um aspecto muito interessante, quanto que a senhora foi inspiradora por gostar dessa área de administração. Tanto é que inspirou, né, sua filha Adriana, que hoje é uma acadêmica aqui da Academia Maranhense de Ciências da Administração. Isso eu também gostaria de deixar essa mensagem aí para os nossos acadêmicos, que é uma coisa que a gente debate muito, essa questão, o quanto que é importante nós gostarmos da carreira que a gente escolhe. Porque quando a gente escolhe uma carreira que a gente tem uma afinidade, que a gente gosta, isso torna-se muito mais fácil de conquistarmos a posição que a gente almejou quando nós ingressamos na vida acadêmica. E a dona Menilde é um exemplo disso, tanto é que ela inspira gerações até hoje. E é bacana, Polaria, a tua fala, porque hoje a gente está vivendo uma sociedade que tem trocado a vocação por aquela pergunta, o que dá dinheiro, né? E a gente vê aqui na dona Menildes a vocação, porque mesmo enquanto professora, né, e socialmente pressionada a seguir o status quo, essa vocação da administração a fez enfrentar determinado preconceito, que não é fácil, encontrar negativas de amigas próximas, que não é fácil, né? Talvez até a própria família olhar com um olhar meio assim, do tipo, mas que é isso, para onde que ela vai? Mas essa vocação da administração a impulsionou, né? E é muito importante a senhora falar isso para essa geração, né? Que quando a gente aposta naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente acredita, a gente vai longe e acaba tendo o sucesso que a gente quer encontrar, não é isso? E a pessoa tem a facilidade de escolher aquilo que vai exercer. Eu, por exemplo, tive a sorte de só começar no público e terminar no público, entidade pública. Mas a minha filha, Adriana, começou em entidade privada, mas com a maturidade profissional, ela passou para o serviço público, UFMA, como professora, e que ela gosta de exercer. É isso mesmo, e é bacana isso, falar em vocação e maturidade profissional, são coisas que são valores, não são tangíveis, né? Mas de fato eles embasam uma carreira de sucesso. Assim, eu encontro alunos, professores aqui também com certeza, que está no 4º, 5º curso, não formou em nenhum, né? Essa insegurança sobre a profissão, sobre o que quer. E quando a gente encontra alguém que diz, eu quero fazer isso, e segue essa carreira com êxito, com sucesso, é um alívio até já isso para as pessoas. Claro, e quando Neemias fala de insegurança, eu queria puxar o gancho, dona Menildes. A gente percebe claramente, né, que a senhora já tinha uma segurança muito grande para exercer, para estar lá nas atividades, né, inerentes à administração. Mas o que acrescentou, né, o que lhe trouxe de mais segurança após a conclusão da formação?
Foi o seguinte, eu saberia que eu ia exercer um cargo de nível superior, né? Como teve, eu esperei a existência de concursos para vários cargos. Então, eu examinei bem e vi que o concurso de auditor fiscal da Receita Previdenciária podia ser bem correlata com a minha experiência, porque eu seria treinada, né, para a fiscalização externa, foi o que aconteceu. Mas depois de algum tempo, vendo a minha biografia, o currículo, os chefes maiores me designaram para gerente regional da fiscalização. O que eu fazia? Eu distribuía, eu usava os princípios da administração, planejamento, né, coordenação, controle, direção. Sim. E distribuía o serviço externo. E eu ficava para receber o resultado do trabalho deles. Aí eu fazia a revisão, e se tivesse que retificar ou tivesse defesas de empresa, que aí era a maior preocupação para mim. Defesas de empresas, que eu tinha conhecimento, que o empresário era amigo e tal, como cortar. Eu nunca derrubei nenhum trabalho de fiscal, porque quando eles fizeram é porque estava correto. Tinha que fazer. A impessoalidade, né, que a gente aprende também, né? É. Agir de maneira impessoal Isso. dentro da demanda da profissão. Percebam, colegas, ela já tinha experiência, né, já atuava, mas a partir do momento que ela teve a oportunidade de ter aquele conhecimento, ela não titubeou em colocar em prática aquilo que, né, E é o sonho de todo professor, né, Jair? Olha, trouxe entender, planejar, organizar, dirigir para a controlar. prática. É o que a gente mais quer dos nossos alunos, né? É o sonho do sonho do professor, eu consumo. vi isso. E ela deixou uma coisa importante aí, falou uma coisa importante, que é a questão da delegação de poder, né? Ao mesmo tempo que ela foi designada por um cargo de liderança, mas ao mesmo tempo ela não centralizava isso com ela, acreditava na capacidade das pessoas que estavam em sua equipe, delegava esse poder, e isso torna o trabalho mais leve, o trabalho mais partícipe, que propicia um clima organizacional melhor de reconhecimento aos potenciais das qualidades das pessoas de sua equipe. Parabéns mais uma vez. Eu já trabalhava em recursos humanos, eu fui destacada para atuar na gestão de pessoas. E isso Então gestão de pessoas está no sangue, né? E assim, numa época onde gestão de pessoas não fazia muito ibope, né? Essa época ainda era tudo muito aprendiz ainda, né? E você realmente tem esse viés de ser precursora, né? De ser primeira nas coisas. Isso é muito eu bacana. tive sorte também, porque na Previdência, nessa época, tinha uma estrutura orgânica bem preparada. Tinha centro de treinamento, onde se destacava bem a referência aos subordinados, não fazer repreensão na frente do público, aquela coisa toda. E eu tinha essa tendência de humildade, não ser prepotente e conciliar tudo. Tantos que me chamavam até a paciente Menildes. Olha, que bacana! Dotado de um Que princípio legal. ético muito bom, né? Muito Porque isso, bacana. na própria administração, a gente tem um código de ética da administração muito bom. E também é interessante que a senhora está atualizada com a terminologia, que começou lá como, né, um departamento de pessoal, depois foi para a administração de pessoal, depois recursos humanos, hoje fala-se em gestão com pessoas, que é exatamente esse termo que a senhora utilizou. Isso é né? bacana. Está bastante atualizado. Agora, depois de falar de tanto sucesso e de tanto êxito e tanto pioneirismo, pode parecer para quem está ouvindo a gente que tudo foi fácil. Então, assim, quais as dificuldades também ao longo do caminho, como você as superou ao longo do tempo? Conta pra gente. Quanto ao recurso humano, onde eu atuava primeiramente, não teve muito assim, mas na arrecadação e fiscalização, que todos os meus subordinados, que eu era chefe da região fiscal, eram de nível superior, eram entendidos, a não ser os que eu encontrei, que não eram concursados e que olhava tanta coisa assim, Esquisitas. errada, até a ortografia, a gramática, tudo. Mas o que eu encontrei lá nesse setor de arrecadação e fiscalização foi o controle da produtividade deles, porque o fiscal ganha com
a produtividade. Tinha pessoas que não atuavam e o organograma era bem feito. Aqui eu, em cima naquele retângulo, gerenciando, aí tinha 3 grupos com chefe do grupo. 3 chefes de grupo, grupo 2, grupo 3. Sim. Então, um dos grupos tinha pessoas que estavam fora da disciplina, não entregava produtividade, e se não entregasse, não recebia. A gratificação era muito grande, a gratificação de produtividade. Pai de família, teve um pai de família que não precisa nomear, ficou 6 meses sem receber a produtividade, e eu sem saber. E a chefe de grupo com pena, porque eu ia mandar para o serviço de pessoal cortar a gratificação. Até que um dia eu acho que os colegas disseram, mas ele não trouxe tanta... Aí causa aquele clima de tumulto e um querer fazer igual. E o que eu fiz? Eu digo, a chefe de grupo era Nazaré. Nazaré mande um memorando para mim. Mandou com o número do citado servidor. Eu mandei para o setor de pagamento, de recursos, e ele não recebeu a gratificação. E antes eu ainda fiz uma tarefa de assistente social. Fui com a minha colega Maria da Paz, ela dirigindo, porque eu nunca dirigi, e fui na atraque procurando o endereço dele e não conseguia. Eu digo, não tem mais jeito. Aí ele perdeu a gratificação. Quando ele viu na folha de pagamento dele não estava o valor da produtividade, ele pegou a esposa dele, foi lá chorando e tal. Eu digo, eu não posso mais. Você no próximo mês... Eu não faço nem retroativo, porque devia ser retroativo. 6 meses sem produtividade. Isso. E que ele já tinha recebido. Eu fiz só desse mês. Foi um acerto. Olha. Aí passou a receber a produtividade direitinho Não é e a cumprir. Mas quando houve essa fusão dos fiscos, que o fisco previdenciário foi junto com o da Receita Federal, nós passamos para pertencer ao cadastro da Receita Federal. E essa pessoa foi também para lá, eu já estava aposentada, não tinha mais nada, porque eu me aposentei em 1990. O que aconteceu lá? Ele fez também coisas negativas no porto. Aí mandaram ele para o porto, que ninguém queria ir para o porto. Aí eu não sei muita coisa lá, porque eu já não atuava. Aí a dona Marinilde está colocando para a gente, né, evidenciando, na verdade, as dificuldades que até hoje, né, elas são comuns da função controle. A função faz controle parte, né? sempre demonstrou ser uma... Talvez a parte mais ingrata do administrador, né? É o controle, que resulta nisso. Isso, mas é necessário, faz parte. Dona Marinilde, é muito comum na sala de aula a gente ouvir dos alunos, né? Professor, mas é porque é difícil, eu estudo à noite, trabalho o dia inteiro, tenho que cuidar de filhos e tal, e isso nos tempos atuais. Fico imaginando na sua época como era a dificuldade para isso tudo. Conte um pouquinho para a gente, né, de como foi essa sua experiência. É verdade, havia essa dificuldade para mim. Eu com 3 filhos tinha que cuidar dos filhos, do lar, de atividades domésticas e estudar as normas, que eram sempre reformadas, na Previdência sempre tem isso. Isso, mas eu tive apoio do meu esposo, que nessa época ele ainda estava vivo, porque faleceu em 1983. Enquanto vivo eu tinha essa. E o mercado de trabalho nessa época era a mesma base de concursos. Era difícil de privada, né? Então a gente tinha que primar pela essa atividade pública. E ter força, né? Energia. Houve essa dificuldade. Mas eu superei e encontrei também a minha avó que ficava com eles, supervisionando as babás, mas era uma preocupação minha, né? Tanto que quando eu fui para a Imperatriz, numa fiscalização que era obrigatória, sempre fazia mesmo os chefes faziam. Eu fui para a Imperatriz, 30 dias corridos obrigatório. O que aconteceu? Meu filho Rogério, que
eu considero assim, mais emotivo, ele ficou doente, com diarreia, com isso. A pediatra fez todo o exame e disse, não, é emocional. Mas olha. Já tem isso. E aí eu superei também. Então, era uma mulher à frente do tempo, Sim. não é? Que eu representava. E para nós é um exemplo de empoderamento. Exatamente. Essa palavra hoje, a gente diz assim, a mulher corta o cabelo e ficou empoderada, usou um short curto e ficou empoderada. E a gente vê o empoderamento no pioneirismo, na dedicação, no esforço. E isso sim, para mim, para o meu conceito de empoderamento, isso não é uma coisa da contemporaneidade, isso é uma coisa de quem trazia dentro de si uma energia e uma vontade de vencer a vida e venceu, como esposa, como mãe, como profissional, e mostra aqui para nós um exemplo fantástico. E que momento foi esse, gente? É um momento maravilhoso ter ouvido, e eu vou então, felizmente a gente vai finalizar aqui, eu vou passar para as considerações finais, né? E eu vou dar a palavra final aqui à nossa Dona Menildes, para que ela faça as considerações finais dela, para que a gente possa então finalizar esse episódio tão especial do nosso podcast. Um ponto importante que eu quero frisar é quando eu fui aprovada nesse concurso de auditor, o meu marido era servidor também da Previdência, técnico de seguro social, mas era nível médio. Sim. Aí um odontólogo perguntou, que trabalhava no mesmo andar meu no João Goulart, dizia, Menildes, como é que se comporta Francisco? Tu subindo, e ele disse, olha, eu ainda não tive essa oportunidade de falar, eu vou falar com ele depois de trago a resposta. Aí eu fui e perguntei, Lidaldo, que era o odontólogo, olha, Francisco me disse como Francisco se comporta. E eu já perguntei para ele e ele disse, meu bem, é para nossa felicidade. Você vai dar o melhor para os nossos filhos. Que bacana. Um curso melhor, como todos estudaram particular. Porque o meu salário com o dele, Sim, até 1983, e depois ele deixou essa pensão para mim. Parcela não era grande, mas ajudou muito. sem dúvida. E casamento é isso, né? É parceria. E que bacana que ele conseguia compreender isso. Que homem ele deve ter Também sido um homem à frente do à seu frente tempo, do seu né? tempo, né? Não se sentia ameaçado pelo sucesso, mas sim feliz pelo sucesso da esposa. Eu ainda estimulei para ele fazer o vestibular. Aí, uma matéria que eu não dei no curso normal, trigonometria, eu tive que pegar um professor, que ele fazia todas as matérias, então eu levei ele. E o Francisco não acompanhou a minha Energia. capacidade. Mas não deve ser fácil. Eu estou aqui suando só de falar com a senhora, imagina. Porque ele se formou em escolas noturnas. Sim. De uma família que tinha 22 filhos no interior. Uau. Como fazer? Ele escolheu 2 e esses 2 foram para o Marista, para etc. E tal. De forma que ele não tinha, assim, e ele humildemente, também admirei muito isso dele. Bacana. Disse, não vou, eu vou mesmo para as férias, levo os meninos para o interior, que eu não podia tirar férias em julho, porque os chefes não era permitido tirar férias em julho. Sim. Então ele ia sozinho e levava. Ele foi um pai presente. Em memória a ele, eu trago esse. Que bacana. E a gente percebe, Dona Menildes, assim, claramente pelo seu depoimento, né, por tudo que a gente viu da sua biografia, que a gente tem aqui, né, os nossos ouvintes não estão podendo perceber, mas a gente tem aqui no estúdio um dos filhos, a filha de Dona Menildes, que é uma colega nossa de profissão também, a professora Adriana Araújo, que muitos que vão nos assistir conhecem. Mas a gente gostaria que, para além desse exemplo que a senhora, né, tudo que a senhora construiu dentro de casa, dentro do seu seio familiar, que a senhora deixasse um recado final para os futuros profissionais, né, de administração, que estudam administração, que estão no mercado, né, porque o seu exemplo é uma memória viva. E esse recado, Dona Menilda, é extremamente importante conciliar a carreira acadêmica com a carreira profissional e a carreira familiar, mas a senhora conseguiu conciliar. Isso é uma mensagem muito importante. O recado que eu deixo é que
estudem. O curso de administração é um curso que capacita em todas as áreas. Tanto é que o fiscal, ele colocava, podia fazer o concurso só detentores de curso superior, qualquer que fosse, até de educação artística. Mas os que mais sobressaíram eram aqueles que faziam administração. Sim, é isso. Então, façam o curso de administração, ele capacita pessoas. Obrigado. Obrigado. Excelente. Gente, é uma alegria, uma grata satisfação poder receber a senhora, dona Menildes. Obrigado pelo que a senhora representa para a administração no Maranhão, como modelo para nós, né? A senhora, sem dúvida, abriu muitos caminhos, né? E há uma dívida enorme da nossa profissão a você e a pessoas como você que fizeram, de fato, a nossa história. Professor Jailson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a Deus por me proporcionar esse momento de estar aqui sendo brindado, né, com essa pessoa maravilhosa, linda. Professor Ilmar Polari, muito obrigado. Eu também agradeço o quanto foi enriquecedor para nós termos esse testemunho vivo da experiência de sucesso da nossa administradora e amiga Menildes. Parabéns. E a você que estava nos assistindo, muito obrigado. Continua participando conosco, novos episódios, discutindo a história da administração, discutindo como é que nós chegamos até aqui. Estarão no ar em breve. Divulga entre seus amigos, seus familiares, seus colegas de profissão, e eu tenho certeza que juntos nós vamos tornar a administração cada vez mais forte. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do nosso AncaCast.